Meu namorado se atreveu a chamar a atenção da minha filha por chegar tarde em casa. Já disse a ele que ele não tem direito só porque vivemos na casa dele. Além do mais, a casa já é minha, já somos namorados há 7 meses. Quando conheci o Adriano, há 7 meses, achei que ele tinha potencial para ser o acessório perfeito para a minha vida e para a vida da minha filha, a Sofia. Ele tem aquela estabilidade que eu mereço, uma casa própria e uma conta bancária que finalmente faz justiça ao meu nível de exigência. No começo, tudo era flores. Mas logo percebi que ele tinha essa mania irritante de achar que ser o proprietário do imóvel lhe dava algum tipo de superioridade moral sobre nós. Faz 4 meses que nos mudamos para cá e, sinceramente, o tempo é um conceito tão relativo que eu já me sinto a dona de cada centímetro quadrado deste lugar. Se eu estou aqui, se minhas coisas estão aqui e se eu dou vida a esse ambiente cinzento, a casa é por direito natural minha. A Sofia sempre foi uma alma livre, criada por mim para não aceitar ordens de ninguém, muito menos de um homem que nem sequer participou da formação dela. Ela tem 16 anos e está naquela fase de explorar o mundo, o que é perfeitamente saudável para o desenvolvimento dela. Eu sempre fui uma mãe moderna, que entende que horários são apenas sugestões e que a confiança entre nós é o que importa. No entanto, comecei a notar que o Adriano me olhava com aquela cara de julgamento toda vez que a Sofia saía à noite. Ele claramente não entende a dinâmica de uma família de verdade e projeta suas inseguranças de controle em cima da gente, como se estivéssemos em um quartel e não em um lar. O ápice dessa audácia aconteceu anteontem, às 2 da manhã. A Sofia chegou em casa, cansada de se divertir, e mal cruzou a soleira da porta, o Adriano já estava lá, plantado na sala com os braços cruzados como se fosse o vigia do bairro. Ele começou a dar uma lição de moral patética nela, falando sobre perigos da rua, falta de respeito, e a parte mais cômica de todas, as regras da casa dele. Eu senti o sangue ferver na hora. Como ele se atreve a dirigir a palavra à minha filha para repreendê-la? Eu cortei no meio da frase, deixando claro que a autoridade sobre a Sofia é exclusivamente minha e que ele não tem voz ativa nesse assunto. Eu disse na cara dele que não me importa quem paga a hipoteca ou cuida das contas, porque desde o momento em que eu entrei aqui, o contrato social mudou. Na minha cabeça existe algo chamado lei de ocupação. Se eu transformei este lugar em um lar, o título de propriedade é apenas um papel burocrático sem valor emocional. Para selar essa realidade, eu até comprei um chaveiro lindo escrito Lar Doce Lar, para cópia das chaves que entreguei a Sofia. O Adriano ficou lá, com aquela cara de peixe morto, chocado, enquanto eu explicava que se ele queria brincar de ser pai, deveria ter contribuído com o DNA dela. Se ele não ajudou a fazer, ele não tem o direito de educar. A liberdade da minha filha é o reflexo direto da minha autoridade absoluta nesta residência. E eu não vou permitir que um namorado de poucos meses tente instaurar uma ditadura. O Adriano tentou argumentar, mas eu não recuei 1 milímetro sequer. Ele precisa entender que o privilégio de ter a nossa presença é o que realmente valoriza o imóvel dele. Ele ficou em silêncio, provavelmente percebendo que não tem argumentos contra a lógica de uma mulher que sabe o seu valor e o da sua prole. Saí da sala vitoriosa, deixando claro que nesta casa, quem dita o ritmo somos nós, e ele é apenas o provedor logístico de um espaço que agora nos pertence por destino. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você está delirando completamente se acha que morar na casa de alguém por 4 meses te dá direito à propriedade. O Adriano paga a hipoteca, as contas são dele e você é apenas uma namorada folgada que está abusando da boa vontade do cara. Resposta da OP: o tempo é totalmente subjetivo em relações intensas como a nossa. Eu investi capital emocional nestas paredes e decorei cada canto com a minha essência. O que no mercado da vida vale muito mais do que um empréstimo bancário frio e sem alma. Usuário Anônimo 2 diz: o cara está preocupado com a segurança de uma adolescente que chega às 2 da manhã sozinha e você acha que isso é delírio de poder. Ele está sendo o único adulto responsável nessa história toda enquanto você é uma negligente. Resposta da OP: ele não está nem um pouco preocupado com ela. Ele está apenas em um surto de insegurança porque sabe que o meu vínculo com a minha filha é inquebrável. Ele tenta usar a casa como arma de controle para se sentir importante, mas eu vejo através desse joguinho de autoridade barata. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que coloquei o Adriano no lugar dele naquela discussão sobre a Sofia. Ele teve a audácia de me chamar para sentar e conversar sobre o que ele chama de limites, como se eu fosse uma criança ou uma inquilina qualquer. Eu simplesmente ri na cara dele e expliquei que limites são coisas que se estabelecem com vizinhos ou desconhecidos, não com parceiros de vida que dividem a mesma cama.
Uma relação de verdade não tem cercas, e se ele não consegue lidar com a fusão das nossas vidas, o problema é da falta de evolução dele. Ele ficou lá, gaguejando sobre espaço pessoal, mas eu já tinha decidido que palavras não seriam suficientes para ele entender quem manda agora. Para provar meu ponto e realmente deixar a casa com a nossa cara, decidi fazer uma intervenção necessária no quarto de hóspedes, que ele insiste em chamar de escritório. É um cômodo sem vida, cheio de livros chatos e aquela mesa de madeira escura que drena toda a energia do ambiente. Aproveitei que ele estava no trabalho e transformei o lugar em um lounge maravilhoso para Sofia e as amigas dela terem privacidade. Afinal, a juventude precisa de espaço para florescer. E aquele escritório era um desperdício total de metros quadrados que poderiam ser usados para o bem-estar da família. Mudei aquela mesa sem graça dele para a garagem, junto com as caixas de documentos que só servem para juntar poeira. O Adriano precisa perceber de uma vez por todas que a minha presença aqui é o maior upgrade que esta casa já recebeu desde a sua construção. Eu não estou apenas morando aqui, eu estou elevando o padrão estético e social da vida dele. Quando ele chegou em casa e viu o lounge, com as almofadas novas e o som da Sofia no máximo, ele parecia que ia ter um colapso, mas eu apenas sorri e disse que era uma otimização de espaço. Ele ficou andando de um lado para o outro, passando a mão na cabeça, sem saber como reagir à minha proatividade. Eu expliquei que uma casa estática é uma casa morta e que nós somos o movimento que ele precisava para sair daquela rotina monótona. Ele tentou dizer que precisava da mesa para trabalhar no fim de semana, mas eu sugeri que ele fosse para um café, assim ele socializa um pouco mais e para de ser tão ranzinza. A Sofia adorou a surpresa e já chamou 3 amigas para uma noite do pijama, o que encheu a casa de uma alegria que o Adriano claramente não sabe apreciar. O clima ficou um pouco tenso durante o jantar, mas eu ignorei a cara fechada dele e continuei falando sobre os meus planos para o jardim. Se ele acha que pode me controlar através de paredes e escritórios, ele está muito enganado sobre quem eu sou. Eu sou a força motriz desta nova família e ele deveria estar me agradecendo por dar um propósito funcional aos cômodos desta casa. No final da noite, ele nem sequer entrou no lounge para ver como ficou bonito, simplesmente se trancou no quarto. O que só prova o quão imaturo ele é diante de mudanças positivas. Comentários da atualização: um usuário anônimo diz: você é uma completa louca por invadir o espaço de trabalho dele e jogar as coisas dele na garagem. Você não é proprietária, você é uma invasora que vai acabar sendo chutada para fora e com razão. Resposta da OP: ele me ama demais para sequer pensar em uma bobagem dessas, ele sabe que eu sou o brilho da vida dele. Além disso, eu recebo todas as minhas encomendas e correspondências neste endereço agora, o que me torna legalmente inabalável perante qualquer tentativa de expulsão. Usuário anônimo 2 diz: mudar o escritório de um homem que sustenta a casa para dar espaço para adolescentes fazerem barulho é o cúmulo do desrespeito. Você está destruindo o único refúgio que o coitado tinha na própria casa. Resposta da OP: não foi desrespeito, foi uma realocação estratégica de recursos para o benefício superior da nossa unidade familiar. O bem-estar e a integração da minha filha valem muito mais do que um cômodo cheio de papelada velha que ninguém lê. A atualização 2: já se passaram uma semana desde que transformei o escritório naquele lounge incrível para Sofia. Em vez de agradecer pela modernização, o Adriano resolveu entrar em uma fase de guerrilha passiva-agressiva que beira o ridículo. Ontem, descobri que ele mudou a senha do Wi-Fi e, como se não bastasse, teve o desplante de dizer à minha filha que ela não pode mais usar a cozinha depois das 10 da noite. Isso é, sem sombra de dúvida, uma forma de abuso doméstico e restrição de liberdade. Ele está tentando usar a infraestrutura da casa para punir uma adolescente inocente só porque ele não consegue me enfrentar de igual para igual. Como eu não sou de ficar parada diante de injustiças, decidi consultar uma especialista jurídica para entender meus direitos reais sobre este imóvel. Uma grande amiga minha que acompanhou atentamente todas as temporadas de uma série famosa de advogados e entende tudo de tribunais, me deu a luz que eu precisava. Ela me explicou que, como eu realizei benfeitorias e melhorias significativas no imóvel, como a troca estratégica dos móveis e a redecoração dos ambientes, eu já adquiri direitos implícitos sobre a escritura. Basicamente, o trabalho de design e a vida que eu trouxe para cá se converteram em equidade imobiliária na prática. Hoje à noite, durante o jantar, eu fui bem clara com ele. Disse que ele deveria se considerar um homem de sorte por eu ainda não ter enviado uma fatura pelos meus serviços de consultoria em design de interiores e gestão residencial. Expliquei que a casa agora é uma composição mista de esforços e a lei do uso está do meu lado. Ele ficou em um silêncio absoluto.
apenas me encarando com um olhar vazio, o que eu interpretei como reconhecimento de que ele perdeu a batalha legal e moral. Se ele achava que ia nos expulsar com restrições de YFI, ele subestimou gravemente o meu conhecimento jurídico. Depois do jantar, vi que ele começou a arrumar uma mala pequena, colocando apenas o essencial. Sinceramente, achei ótimo. Ele provavelmente percebeu o quão errado estava sendo e decidiu ir para um hotel para refletir sobre seu comportamento tóxico e sua mesquinharia. É o que acontece quando homens fracos tentam bater de frente com mulheres que conhecem seus direitos e não aceitam menos do que o topo. Ele precisa desse tempo longe para aprender a nos valorizar e para entender que, quando ele voltar, as regras de convivência serão ditadas por mim. A Sofia ficou um pouco confusa vendo ele sair, mas eu expliquei que o Adriano só está precisando de um tempo para lidar com a grandiosidade da nossa presença. Liguei o Wi-Fi usando um roteador próprio que eu já tinha planejado comprar e agora temos a casa só para nós, sem olhares de julgamento ou regras de cozinha. É uma paz maravilhosa sentir que o território foi finalmente conquistado e que a justiça, mesmo que demore, sempre favorece quem tem a visão correta das coisas. Agora vou aproveitar para planejar a reforma da suíte principal, já que o caminho está livre para as minhas ideias brilhantes. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você é retardada? Ele não foi para um hotel refletir, ele está fazendo as malas porque cansou de ser humilhado dentro da própria casa por uma aproveitadora. O próximo passo dele vai ser te tirar daí pela polícia. Resposta da OP. Você claramente não entende nada de psicologia masculina ou de relacionamentos de alto nível. Ele só está recuando porque não tem estrutura emocional para lidar com uma mulher forte, territorial e que não abaixa a cabeça para as migalhas dele. Usuário Anônimo 2 diz: especialista jurídica, que vê série de TV? Direito por trocar móveis. Onde você vive no País das Maravilhas? E esse chaveiro de lar docilar, por acaso vem com o registro do cartório junto? Resposta da OP. O chaveiro é o símbolo material da minha posse e da minha intenção soberana sobre este espaço. Aos olhos do universo e da energia que eu deposito aqui, a intenção é a própria realidade, e o papel do cartório é apenas um detalhe que logo será corrigido. Atualização 3. Já se passaram 4 dias desde que o Adriano saiu com aquela malinha e honestamente a casa nunca esteve tão vibrante e cheia de energia positiva. Ele não atende minhas ligações, o que eu considero uma falta de maturidade absurda, mas eu não deixei que isso estragasse o meu brilho. No entanto, hoje de manhã, tive uma surpresa extremamente desagradável. 2 homens com caras de poucos amigos apareceram na porta batendo como se fossem donos do mundo. Quando atendi, eles me entregaram um papel ridículo chamado Notificação de Extinção de Comodato e Desocupação. Eu quase dei risada na cara deles. Expliquei, com toda a paciência do mundo, que eles deviam estar no endereço errado, pois eu sou a dona da casa e qualquer assunto jurídico deve ser tratado diretamente comigo ou com a minha assessoria. Eles apenas me olharam com desdém e disseram que eu tinha um prazo curto para sair. Tentei ligar para o Adriano imediatamente para gritar com ele por esse erro administrativo grosseiro, mas como sempre, ele se escondeu atrás do silêncio. Ele é tão covarde que nem consegue resolver os problemas que os funcionários dele criam. Pouco tempo depois, recebi uma ligação da irmã dele, a Patrícia, uma mulher que sempre me olhou torto por pura inveja da minha elegância. O que ela me disse foi o ápice do absurdo e da traição. Aparentemente, o Adriano nunca foi o dono único da casa. Ela afirmou que o imóvel pertence a uma tal de holding familiar, e que ele apenas morava aqui por conveniência da empresa da família. E o pior, ela teve a audácia de dizer que eles, a família, não estão namorando comigo e que o meu tempo de estadia gratuita acabou. Eu fiquei em estado de choque. Isso é uma fraude de proporções épicas contra a minha pessoa. O Adriano me enganou por omissão, deixando-me acreditar que ele era o proprietário legítimo, quando na verdade ele é apenas um fantoche da família dele. Eu investi meu tempo, meus sonhos e minha decoração em uma propriedade que ele nem sequer podia me garantir legalmente. Sinto-me violada em meus direitos de parceira. Se ele tivesse sido honesto desde o começo, eu teria exigido que a holding passasse uma porcentagem para o meu nome como prova de boa-fé. Agora estou aqui, cercada por móveis que eu escolhi, enquanto essa tal de holding tenta me tratar como se eu fosse uma invasora de propriedade. Eles não entendem que eu tenho um vínculo emocional e doméstico com este lugar que vai muito além de qualquer contrato de empresa familiar. É uma conspiração patriarcal e imobiliária para me desestabilizar, mas eu não vou cair sem lutar. Se eles acham que podem apagar 7 meses de história e 4 meses de posse com um simples papel timbrado,
Eles não conhecem a força de uma mulher que foi enganada pelo próprio companheiro. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: o jogo virou, não é mesmo? Você achou que estava dando um golpe no dono da casa e descobriu que ele nem era o dono. Agora vai ser expulsa por gente que tem advogados de verdade, não amigos que veem Netflix. Resposta da OP. O Adriano cometeu um crime de estelionato emocional ao esconder a real situação do imóvel de mim. Ele me deixou investir minha vida e minha autoridade em uma mentira, o que me torna a única vítima real e legítima de toda essa trama sórdida da família dele. Usuário anônimo 2 diz: como está se sentindo a dona da casa, agora que recebeu um chute da holding da família? A sua autoridade suprema não serviu de nada contra a lei de verdade, não é? Resposta da OP. Eu continuo sendo a autoridade moral deste lar, independentemente do que digam os papéis de uma empresa fria. Estou sendo alvo de uma perseguição injusta e machista, onde o patrimônio é usado para silenciar a voz de uma mulher que só queria o melhor para sua família. Atualização 4. Já se passaram 24 horas desde que o meu mundo virou de cabeça para baixo e eu descobri o que é a verdadeira crueldade humana. Ontem à tarde, eu e a Sofia saímos para o shopping para espairecer e comprar umas cortinas novas de veludo para a nossa sala. Algo que realmente selaria um novo clima de liberdade. Quando voltamos carregadas de sacolas e planos, a chave simplesmente não girava. Tentei 1, 2, 3 vezes até que em um acesso de raiva pela resistência daquela fechadura, o meu chaveiro lar doce lar quebrou ao meio, deixando metade do metal preso lá dentro. As fechaduras tinham sido trocadas enquanto estávamos fora, como se fôssemos criminosas sendo barradas do próprio castelo. Nesse momento, recebi um SMS seco do Adriano, o primeiro sinal de vida dele em dias. Ele nem teve a coragem de me ligar. Apenas disse que todas as nossas coisas já tinham sido retiradas e levadas para um guarda-móveis na periferia, e que ele tinha pago apenas o primeiro mês. Ele encerrou a mensagem dizendo que esperava que eu encontrasse um lugar que fosse realmente meu. A frieza desse homem é algo que eu nunca vi igual. Descartar uma mulher e uma adolescente como se fossemos lixo, ignorando todo o capital emocional que eu injetei naquela casa sem alma. O pior de tudo não é nem o desamparo material, mas a traição dentro do meu próprio sangue. Estamos em um motel barato de beira de estrada agora, e a Sofia, em vez de ser o meu apoio, começou a gritar comigo. Ela teve a coragem de dizer que a culpa de estarmos sem teto é minha por eu ter provocado o Adriano e por ter sido sem noção com o espaço dele. Ela disse que não aguenta mais minhas loucuras e que já ligou para o pai biológico dela pedindo para ir morar com ele em outra cidade. A minha própria filha, a quem eu dei liberdade total, está me abandonando no meu momento de maior necessidade. Eu estou sentada nesta cama de lençóis ásperos, olhando para o resto do meu chaveiro quebrado, e percebo o quão injusto o universo pode ser. Eu tentei construir um império, tentei garantir que tivéssemos o status e o conforto que merecemos. E tudo que recebi em troca foi a ingratidão de um namorado mentiroso e a rebeldia de uma filha que não entende o sacrifício de uma mãe. Minha tentativa de tomar o trono e colocar ordem naquela casa terminou comigo perdendo tudo: o teto, o homem que eu estava moldando e, o que dói mais, o respeito da única pessoa por quem eu fiz tudo isso. Mas mesmo aqui no fundo do poço eu sei que não errei no propósito. O erro foi do Adriano em ser um herdeiro covarde e da Sofia em ser uma adolescente influenciável pela lógica do sistema. Eu ainda sou a MG, Paola, e se este capítulo terminou em um motel de 5ª categoria, é apenas porque o destino está preparando um palco maior para minha próxima conquista. Eles podem ter trocado as fechaduras, mas ninguém pode trancar a minha convicção de que eu nasci para mandar, não para pedir licença. Só preciso agora de um novo lugar para transformar em meu, onde não existam holdings ou ex-namorados medíocres para atrapalhar o meu brilho.